Bom dia para quem está chegando. Hoje a gente vai ter uma live aqui no perfil do Leopoldina Juvenil para falar sobre meditação e qualidade de vida. E a gente convidou o Cláudio Sena, uma pessoa muito querida e muito competente. Já está entrando aqui para participar junto. Olá, bom dia, Bom dia, Cláudio, tudo bem? tudo bem? Eu não sei se está aparecendo a minha imagem aí ou não. Não, ainda não. Para mim melhorou aqui, mas eu não estou te vendo. Tá, então, João, eu vou sair e vou entrar de novo, porque às vezes dá Tá, uma travada no Insta e a imagem não aparece. Então, eu vou tá sair e bem, vou entrar novamente. tá bem. A Carol tá falando que é dura temática. Estou com uma gaiola de um lado e um tucano. Não sou muito conhecedor de pássaros, acho que isso é um tucano. Deixa eu ver aqui. Vamos ver agora se vai entrar o Cláudio. Ah, agora sim. Olá, bom Bom dia, dia, Cláudio. bom dia, João Batista, bom dia a todos que estão participando dessa live. É um prazer estar A aqui. tua imagem tá com bom dia, Cláudio. A tua imagem ainda tá um pouquinho congelada, não sei se é só para mim aqui. Tu tá com uma Vamos boa. ver. Tu tá conseguindo me enxergar bem? Eu estou conseguindo enxergar e estou conseguindo me enxergar aqui também com a imagem tá normal aqui para mim. Vamos ver se, se o pessoal está participando. Vamos ver como é que está a imagem para eles. Pois é, quem puder fazer um comentário aí, se estão enxergando a gente bem, se tem alguém que está congelado. Vamos ver. Nosso presidente que está nos prestigiando, a Carol, Olha que o maravilha. Beto, Vamos esperar o retorno deles para ver se a Cláudia Burros está também, a Cris Becker. Congelada, diz o Beto. congelada as duas imagens ou só a minha. Vamos ver qual é. Está congelada. Então O vamos ver. Cláudio. Tá, então vamos fazer assim. Então Vamos esperar o Cláudio chamar de novo, pedir permissão aqui. Eu sou um neófito, um aprendiz de live. Deve ter gente que já deve ter feito umas 500 lives aí. Essa é a primeira. Então peço que vocês me acompanhem nesse lugar de aprendiz aqui hoje. vamos ver agora como é que está a imagem. Para mim, ela fica como se ela estivesse tentando montar, né? Montar. Pois é, Mas eu não porque sei se é só para mim. eu saí aqui. Não sei se. Será que eu tenho alguma interferência nisso? Não, às vezes só se o teu sinal está muito baixo aí, mas é que eu estou no Wi-Fi com uma rede de.
fibra Deixa ótica, né? Vamos ver. Eu não tô te vendo agora aqui. Tá. Ana Cláudia, Tá, o João. Ah, João Nítido, diz que tá João nítido, Rosângela. mas. Será que Vamos se ver. tu tirar o Wi-Fi e botar no 3G no telefone não melhora? Vamos tentar aqui, vamos tentar. Eu vou sair aqui, vou tentar mudar aqui para ver se. Vamos ver se vai. Enquanto isso, eu vou comentando algumas coisas. Para quem está nos escutando, a gente resolveu no Leopoldina Juvenil, a diretoria, a presidência, a gerência, a gente trazer alguns temas ligados à qualidade de vida. Ó, entrou agora. Entrou? E como é que tá a Agora imagem tá agora? bem. Não, tá Tá bem? ótimo. Ah, que maravilha. Boa. Super. Beleza, então. Então vamos Conseguimos lá. superar o primeiro passo foi superado. Ah, Bom esperar. dia, então, oficialmente, Cláudio. Muito obrigado pelo convite. Uma honra te ter aqui com a gente. Eu estava começando a falar sobre a nossa motivação do juvenil de estar te trazendo aqui, né? A importância cada vez maior de a gente olhar para aspectos de qualidade de vida e bem-estar. E diante desse cenário de tantas incertezas, né? A gente resolveu iniciar, trazer, a gente já trouxe alguns temas sobre poder da mente recentemente, a gente já trouxe temas ligados ao esporte e a gente quer trazer mais isso. E hoje a gente vai falar sobre meditação e qualidade de vida, que é um tema que tu conhece bem, compartilhando um pouco com a galera que está nos escutando aí. Eu fiz um curso contigo há um tempo atrás, fiquei eu e a Gabi, minha esposa, e a gente ficou encantado. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Então seja muito bem-vindo. Obrigado, João Batista. Obrigado pelo convite. Obrigado pela Associação Leopoldina Juvenil por fazer esse convite. E, principalmente, parabéns por essa iniciativa de trazer esse tema e disponibilizar, né, esse tema via aqui, o Instagram para todas as pessoas, né, que estão assistindo. É um grande prazer estar aqui e também um Super. grande prazer de poder compartilhar um pouquinho do trabalho que eu tenho feito. Tu já conheces um pouco, né, João? Tu já falou, inclusive, num curso que fez, mas mais especificamente dentro desse contexto, porque quando tu fez o curso, faz um ano e pouco, eu acho, a gente estava num outro contexto, né, e Exato. agora está num contexto que talvez agora se torne muito mais necessário aquilo que nós conversamos há um ano atrás, talvez hoje a aplicação daquilo se torne mais necessária. Então, eu estou aqui à tua disposição, questionamentos, dúvidas, inclusive das pessoas que estão assistindo ali, né, podem colocar alguma questão, Isso. podem no próprio comentário ou como questão mesmo, e aí a gente vai trabalhando aí em função das demandas que vão surgindo aí, né, João? Exatamente. Eu preparei uma colinha até para a gente trazer alguns assuntos que eu acho que podem ser pertinentes para quem está nos assistindo, né? O objetivo é a gente trazer um olhar de simplicidade para a meditação. A gente já conversou sobre isso, né? E muitas vezes a meditação ela é encarada como algo, digamos assim, um pouco mais complexo, um pouco difícil. Eu já escutei algumas pessoas, e eu mesmo, antes de fazer o curso, é muito difícil, eu sou uma pessoa muito agitada, não consigo meditar, a meditação não é para mim. O que que tu diria, Cláudio, a respeito, o que que tu diria para essas pessoas que enxergam a meditação como algo distante e difícil? Bom, João,
A primeiro ponto assim, que tem aparecido com as pessoas que buscam a meditação e colocam essa dificuldade ou essa complexidade na meditação, a primeira coisa que as pessoas falam, e talvez tenha passado isso também na tua cabeça, é: eu não consigo parar de pensar, eu não consigo esvaziar a mente. Então essa é a primeira Exato. e na realidade é o primeiro engano, né, que se tem da meditação, que meditação não é necessariamente esvaziar a mente. Então a meditação não é a gente deixar de pensar. Não, é nós ter uma qualificação naquilo que está passando pela nossa mente. Então a gente ter uma clareza daquilo que está passando, daqueles pensamentos que nós temos, e começar a liberar os chamados pensamentos parasitas, que são aqueles pensamentos que se grudam na nossa cabeça, sugam a nossa Aham. energia e não geram nada. E Sim. para ter uma ideia assim, em termos de números, João, tem uma pesquisa que foi feita já há 10 anos, mas já foi replicada já em outros contextos e chegou-se a esse número também. Em torno de 7 horas por dia, quando nós estamos acordados, nós estamos com a nossa mente devaneando. A nossa mente está fugindo. E Ou desse tempo, seja, com a cabeça fora de onde a gente está, em outro lugar. perfeitamente, O nosso em corpo outro está lugar. num lugar e a nossa cabeça em outro. E várias pessoas devem ter tido essa experiência de pegar o carro, sair para dirigir, e quando chegar no destino, não se lembrar como é que foi o percurso. Então isso é normal, né? Presente. Então, João, o que acontece? Isso ocorre, é um mecanismo que a gente tem de fugas, ou para o passado ou para o futuro, e em torno de 70% desse tempo que a gente está devaneando, nós estamos pensando em coisas negativas, ou que ocorreram, que a gente está remoendo, né, a gente está ruminando, que é o Aham. termo que se usa dentro da meditação, está ruminando, ou a gente está projetando fatos futuros, e muitas vezes projetando fatos com um olhar negativo. Se acontecer tal coisa, e hoje a gente está também muito dentro desse contexto que nós estamos, né? Muito Também muito. interessante isso. Então Porque são 7 horas, metade do tempo, mais ou menos, que a gente está acordado. Né? é interessante tu estar trazendo isso, porque quando a gente se projeta para frente com pensamentos negativos, a gente acaba sentindo angústia, ansiedade, uma ansiedade ruim, né, diante da incerteza. E quando a gente olha para o passado, muitas vezes a gente acaba sentindo melancolia, tristeza, uma certa nostalgia, arrependimento, né? Que são emoções que acabam produzindo sensações ruins, né? Embora sejam É, importantes. sim. Então não existe emoções ruins ou emoções negativas. Existe o efeito delas com relação ao nosso estado e como é que nós trabalhamos com essas emoções. Então, às vezes, Super. emoções negativas, porque a raiva, o medo, não são emoções negativas. O que a gente não pode é ser raivoso e nem medrosos, né? Ou seja, não pode Aham, manter sempre com aquela sensação sim. de medo e nem com aquela sensação de raiva. Mas, em determinados momentos que o medo ele nos protege, a raiva às vezes nos impulsiona. Então, a Super. emoção em si, ela não é boa ou ruim. Como é que a gente trata Aham. essas emoções? Ela, inclusive, é importante, né? Sim, O sim, sim. medo, por exemplo, é importante para nos proteger. A Claro, questão é estar claro. sempre Sim, com sobre essa uma ação, né? emoção de medo. Muito bom. Então esses dois pontos que tu falou, a angústia, né? A angústia com relação ao futuro, a ansiedade com relação ao futuro, e também a questão mais da depressão ou de tu olhares um fato antigo, né, e ficar triste. Então são esses dois elementos que estão no passado, que estão no futuro, que na realidade são tempos que não existem. Né? O passado já foi, e a gente só pode usar ele para refletirmos sobre ele, e o futuro é uma projeção. Então, se a gente gosto sempre de fazer uma comparação ao olharmos uma estrela no céu, a gente está vendo uma luz que é uma luz antiga que muitas vezes nem existe mais. Então, a gente está, às vezes, adorando, né, uma estrela lá, e é uma luz que pode ter já se apagado e essa luz está chegando até nós. Da mesma Uhum. forma, esse pensamento passado ou esse fato passado, ele não existe mais, mas ele está ainda causando alguma coisa em nós. O que a gente tem que ter é o olhar, o nosso olhar do presente, para esse fato do passado, aprender com ele, ver o que ele nos ensina e seguir a nossa vida. E aí que entra, então, o estado meditativo, né, João, que é um estado mental que a gente consegue alcançar para que eu tenha clareza desses pensamentos e dessas emoções que vão surgindo
e não deixe ser tomado por elas. Que eu consiga interpretar, que eu consiga fazer uma, vamos dizer assim, eu como sou da área da gestão, né, da administração, fazer uma gestão emocional. Então, eu tenho os elementos lá e eu consigo gerenciar esses elementos. E isso é feito com o quê? Com a nossa parte frontal, com o neocórtex, que é a nossa parte frontal do nosso cérebro, que é a parte mais nova que nós temos. Tanto na nossa evolução como ser humano, como também desde o nosso nascimento até nós atingirmos a idade adulta ali, né, 18 anos, 20 anos, e está se formando então, o neocórtex. Então é por isso que criança, jovens, são mais porra louca, né? Por quê? Porque não tem essa gestão. Ainda está em desenvolvimento. Está em desenvolvimento, está em desenvolvimento. E a meditação, isso é provado por várias ou seja, se eventualmente alguém se julga impossibilitado de meditar, pode dizer que é muito jovem ainda para isso. É uma bela desculpa. Desculpa. Inclusive as crianças têm uma facilidade maior porque não tem esses apegos, né, que a gente já tem, principalmente com a questão da respiração, né? Então o que acontece, João? Então hoje tem, com o avanço dos diagnósticos por imagens, tem um diagnóstico que é uma ressonância magnética funcional que faz no cérebro, e eu vou dando estímulo, a gente vai dando estímulos e a gente vai percebendo quais são as áreas do cérebro que vão reagindo. E a meditação, ela tende, né, então isso são várias pesquisas nos últimos anos, tem uma curva exponencial de pesquisas, mostram que a meditação ajuda ao desenvolvimento dessa área, ao mesmo tempo que faz um controle de uma área que está intimamente ligada ao medo, que é a chamada amígdala cerebral, que são 2 pontinhos que ficam na base do cérebro, que é o nosso cérebro mais antigo, que é o nosso cérebro está ligado ao nosso sistema límbico, né? O reptiliano límbico e o reptiliano límbico e o neocórtex, numa divisão bem simples, assim. Então, esse é um tema para quem está escutando interessante de pesquisar, que é o cérebro trino, né? Sim. As 3 camadas, que fala muito sobre instinto, intuição e a nossa inteligência cognitiva. Bem bacana. Então, João, nessa parte mais básica, né, no nosso cérebro reptiliano e no límbico, a gente recebe esse impulso, e esse impulso ele já é jogado diretamente para o nosso corpo para nos prepararmos para 3 tipos de ações, né? Que é fugir, se o bicho for maior, lutar, se o bicho for menor, ou, na dúvida, congelar. Né? Congelar. Então são as 3 reações que imobilizar. Que a gente fica congelado, que na língua inglesa são os 3 Fs, né? Fly, fight e freeze. Então são os 3 Fs. Então, ou tu foge, ou tu voa, né? Fly, ou tu luta, ou tu congela. Então, só que isso é um mecanismo que ele é disparado, que sem controle, o que ele gera? Ele gera uma carga de cortisol no nosso sangue. Porque o cérebro, ele lança a amígdala manda um sinal para a hipófise manda um sinal para nossa adrenal, e a adrenal ali manda cortisol para o nosso sangue. O que o cortisol faz? Aumenta a pressão arterial para quê? Para eu ter mais sangue nos meus músculos se eu precisar correr. Aumenta o meu fluxo respiratório, para eu ter mais oxigênio. Aumenta a glicose no meu sangue para eu ter mais energia. Né? E dilata minha pupila para que eu consiga enxergar mais o que está ocorrendo. Então, pupila dilatada, a respiração ofegante, pressão alta, alta taxa de glicose. Né? Então, tudo isso é efeito do cortisol. Qualquer semelhança com as doenças do mundo contemporâneo é mera coincidência. É mera coincidência. Então, isso não é ruim se ocorre e eu descarrego, né, e eu saio correndo, luto ou fujo, ou se eu consigo regular isso rapidamente. Agora, se eu não tenho um mecanismo de regulação, o que vai acontecer? Eu vou estar sempre fazendo isso, e aí eu vou exaurir a minha suprarrenal. E aí eu vou começar a parar de produzir cortisol. E aí eu entro o quê? Numa depressão. Então, se eu fico muito tempo em tempo, pode... Entendi. Então, como se tivesse uma caixa d'água e tu deixa a torneira o tempo todo ligada, uma hora começa a faltar água. Uma hora vai inundou, né? Inundou, daqui a pouco seca, né?
Aham. Então é esse, então esse mecanismo É o fisiológico que desequilíbrio é o do desequilíbrio, é o corpo desequilíbrio. e das emoções. E, então as emoções geram esses efeitos no nosso corpo e aí nós temos o efeito físico. Então isso que hoje, assim, hoje tem centenas de pesquisas e tem um livro aqui que eu trouxe para mostrar para vocês, que é A Ciência da Meditação, que é Hum, escrito pelo Daniel Goleman, que é muito conhecido pela inteligência emocional, inteligência e o emocional. Richard Davidson, que é um neurocientista da Universidade de Wisconsin, que eles fazem pesquisas fantásticas no laboratório do Davidson, com relação a esse mapeamento cerebral, como é que a gente reage. E aí então que entra esse papel poderoso que a meditação tem de conseguir regular esse nosso mecanismo. Então eu fico mais ciente do que está ocorrendo no meu cérebro e eu já não saio direto chutando, né? Não saio. Até inclusive tem uma expressão, né, que chama sequestro amigdalar, né? Que é quando a amígdala sequestra o nosso cérebro e comanda o nosso cérebro. Que Aham. eu sempre brinco nos cursos, né, que quem não conhece com o nome de sequestro amigdalar, talvez conheça com o apelido que é o piti. A pessoa tem um piti. Né? Sim, 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 sim. Aí eu brinco, ó, se a pessoa for amiga de você, você diz, ó, o João teve um sequestro amigdalar. Agora, se a pessoa não for amiga, você diz, o João teve um piti, né? Mas é a mesma coisa. Sim, sim. Então é aí, João, que entra essa poderosa ferramenta, a técnica, e ela é uma ferramenta. Então eu tenho que usar, eu tenho que praticar, não é de um dia para o outro, não é aquela coisa, eu comecei a meditar e já vou ficar tranquilo, calminho, regulando minhas emoções. Não, é como um exercício, né? Como um exercício. Né? Então, por exemplo, para Requer quem conhece prática. requer prática. Quem conhece o João Batista, para conseguir esse corpo musculoso que o João Batista tem aí, saradão, é muita Putz, malhação, né, João? Não é muita assim do dia pro outro, malhação. né? É muita malhação, né? Não, não, É, não, não foi fácil eu esculpir esse meu corpinho. não foi, né? Então eu O faço. Chris É, Jäger, que está nos assistindo aí, é meu é, médico, é, sabe bem, né, do que eu passei aí de algumas questões e a importância de estar cuidando do corpo, né, da, sim, da saúde, da alimentação, do aspecto físico e também do que a gente está falando aqui, que é a gestão emocional, né, que é um aspecto super importante. Então então o que tu tá e que para mim até me remete ao curso que eu fiz contigo, que é não está no plano esotérico e no plano religioso, simplesmente espiritual, a meditação. É ciência. A gente é está ciência. falando, a gente está falando de coisas que a ciência comprova hoje e que tem relação direta com o corpo, com a produção de substâncias. E muito interessante tu estar trazendo isso, né? Às vezes a gente não se dá conta. Há quantos, falando de humanidade, né? Durante quantos milhares de anos a gente viveu numa selva, né, nesse estado de luta, fuga e congelamento que tu falou, brigando com inimigos reais, né? Com dinossauros, sei lá, com bichos, aprendendo a se defender. E graças a eles a gente está aqui agora, inclusive agradecendo ao medo, porque se não fosse o medo a gente não teria se protegido e não estaria vivo como humanidade. Mas a gente, há muito menos tempo, é ser homo sapiens, né? Perfeitamente. Então a gente carrega isso quando as primeiras vezes que eu escutei, agora te ouvindo, faz todo sentido, porque a gente carrega ainda toda essa, digamos, essa herança Essa herança, essa como, ancestralidade. como humanidade, e que é importante, né? E é importante acolher, inclusive, esse nosso impulso, que é o que organiza o nosso corpo, mas também a importância de a gente tomar consciência disso para poder ter uma melhor vida, né? Então isso que você falou é muito importante a gente ressaltar, João, porque faz pouco na nossa linha, né, como humanos, faz muito pouco tempo que a gente saiu das cavernas, né? Então isso Uhum. está muito gravado em nós, está muito gravado. Então isso aí aparece, então isso aparece, né, muito. Então a gente tem que ter a, a clareza que nós somos assim. Então não é que nós vamos abafar as emoções, que nós vamos desligar a nossa amígdala. Não, é muito antes, pelo contrário. É ter a noção do funcionamento e
regular. Então, é uma regulagem emocional que é necessário. E principalmente, pegando o iniciozinho da conversa, falou desses nossos tempos turbulentos que nós estamos agora muito mais a gente precisa disso. Por quê, João? Porque assim, ó, hoje tem todo um trabalho assim, que a gente está fazendo de usar máscara, de passar álcool gel, para evitar o quê? Para evitar o contágio, né? O contágio biológico, né? O contágio físico. Só que existe um outro contágio, João, que assim que talvez não seja tão falado, que é o chamado contágio emocional. Né? Nós passarmos as emoções para as outras pessoas, por meio do nosso olhar, por meio da nossa fala, ou por meio de alguma coisa que nós assistimos, nós impactarmos emocionalmente. Então a gente temos que nos preocupar também em não sermos agentes de contágio, não sermos vetores, né, de contágio, dessas, de gerar emoções que possam ser prejudiciais às pessoas, e também sabermos filtrar, né, ter uma clareza do que está sendo passado para nós. Às vezes até um certo distanciamento, né? Buscar. Antigamente se dizia, deixa eu contar até 10, né? Ou em alguma situação Sim, de estresse. É tentar buscar também um olhar sobre o que está acontecendo, né? perfeitamente. Um entendimento, né? Então não é a gente entender assim, a gravidade da situação, entender o que está ocorrendo, mas também de que nós temos papéis, né, que a gente tem que fazer nessa toda essa ideia, tudo está acontecendo, mas não deixarmos entrar no efeito manada e sair todo apavorado, né? E não, agora vai todo mundo morrer. Não, assim, então a gente tem que trabalhar para que menos pessoas se contaminem, menos pessoas se contaminem ao mesmo tempo, né? Menos pessoas morram, mas com uma clareza do que está ocorrendo e olhando para nós, dizer, o que isso aí está ensinando para nós? Né? O que isso aí está trazendo para nós? Eu ficar em casa, ter menos contato com as pessoas, fazer as coisas diferentes. Será que esse fazer as coisas diferentes hoje não é também pensar, né, que aquelas coisas que a gente estava fazendo antes, nós estávamos fazendo naquele piloto automático que eu falei do dirigir, né? Talvez a gente estava tanto no piloto automático que a gente não parava para dizer assim, não, olha só, né, pô, como é diferente, né, essas relações. Eu trabalho também com algumas universidades, dou aula em algumas universidades, cursos de pós-graduação, graduação, mestrado, e antes, quando se falava em aulas EAD para o mestrado, não, isso é impossível. Hoje está sendo quase que obrigatório, né? Você não tem aula, né? Assim como outros tipos de contatos que a gente está reformatando e até valorizando aquele café que a gente senta lá, né, João, para tomar o café, sentar, olhar nos olhos. Então é todo um momento assim, que a gente tem que refletir, e se a gente consegue fazer isso quando a gente não está contaminado, né, quando não está contaminado com essas emoções que nos bloqueiam. Até a Carol Carrion colocou ali, enxergar os possíveis. Perfeitamente, Carol. Teve uma outra Carol ali que também que colocou Escreveu ali que quer começar, muito... quer incluir. A Carol... Quer incluir a meditação. Então, Carol, olha só. Esse curso que o João fez, que foi o curso do Ling, do Instituto Ling, ele está sendo ofertado agora em uma edição online, né, com 2 encontros, que começa agora, nessa quinta-feira. Então é quinta-feira agora e quinta-feira da semana que vem também, né? Então se tiver interesse de olhar no site lá do Instituto Ling, então nessa quinta-feira vai ter uma aula e na quinta-feira que vem vai ter outra aula. Vai ser um curso mais reduzido, né, de 2 aulas, que é o modelo que o João fez, só que com uma outra dinâmica, com outra metodologia. E eu super recomendo e trago também um olhar como aprendiz, como aluno naquela época, compartilhando com a galera que está nos vendo aí. Foi super interessante para mim, porque quando eu fiz a inscrição, a gente fez a inscrição lá, o meu objetivo era assim, buscar metodologias, me instrumentar para aprender a meditar. Que era algo que eu queria. Eu me lembro da minha mãe dizendo que eu era muito agitado e que eu tinha que fazer yoga ou meditação e tal. E eu era um daqueles tantos filhos que acha que mãe fala não tem tanto valor, né?
E hoje eu vejo quanta coisa bacana ela me ensinou, ou tentou me ensinar, e às vezes eu não quis aprender. Mas uma coisa muito legal foi os conceitos que tu trouxe aqui agora, os conceitos científicos, né? Questões ligadas à física quântica, à energia, né? Quando fala em energia, o pensamento, o que o pensamento pode gerar? Se falava em pensamento positivo, né? A minha mãe falava em pensamento positivo, e isso estava muito na casinha, no plano do esotérico, né? Que a gente costumava dizer assim, isso é uma coisa mística. E tu trouxe vários conceitos, eu não me esqueço, que tu até perguntou, você deve estar achando que eu sou louco, e eu te respondi, o pior é que eu não estou conseguindo, porque tu está me dando informações e conceitos que são muito consistentes, né? Me fala um pouquinho sobre isso, Cláudio. Como é que funciona essa questão das ondas e da energia? Então, João, eu lembro que quando nós fizemos o curso, eu pedi um voluntário lá. Até eu fiz um teatrinho lá sobre as ondas cerebrais, lá, se alguém já tinha visto as ondas cerebrais de uma outra pessoa, como é que funcionava, né? Eu gerei uma curiosidade. Mostrou um equipamento lá que tu tem? Isso, né? Esse aqui, ó, que eu trouxe aqui, ó, para mostrar para você. Aí eu pedi um voluntário, e o João, né, gentilmente foi lá, e aí eu coloquei esse equipamento aqui no João, né, que é um equipamento que ele faz uma leitura das ondas, e ele envia essas ondas para um aplicativo aqui. Então você pode ver ali que tem uma linhazinha que não está paradinha ali. Aí se eu colocar esse equipamento aqui ele consegue, ele pega 3 pontos na frente aqui, 2 pontos laterais. Eu consigo verificar a alteração das minhas ondas. Vai aparecer ali. Aqui, eu peguei um celular antigo porque o novo bota um pouquinho para cima. Aqui, acho que isso, assim. Está pegando a... Como é que é o nome desse equipamento, Cláudio? Ele é Muse, M-U-S-E, Muse. Ele é um equipamento, deixa eu pegar aqui, deixa eu tirar aqui que ele consegue mudar. Então aqui é uma forma de ver as ondas ali. Não sei se está, acho que eu vou até virar um pouquinho mais para cá, por causa da janela. Né? Então ele tem tá vendo ali, parece um eletrocardiograma. E aí tem as formas de ondas diferentes ali que a gente consegue ver aqui, né? Aqui as ondas. Então a gente consegue monitorar para ver se a pessoa está ou não entrando, né, num estado mais de meditativo ou não. Então esse aqui foi a leitura que eu fiz pro João com esse tipo de formato de ondas aqui, né? Que cada corzinha, não sei se, acho que não tá meio... Não, tá mostrando sim, dá para ver o vermelho, a verde. Isso, a verde. Então a verde é a onda da cognição. Né? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar esse que fica melhor. Então a verde é a onda da cognição ali, e a azul é a chamada onda alfa, que é uma onda que a gente consegue chegar com o estado meditativo. Né? Então, o que vai acontecer? Então, agora a onda azul está mais baixa que a onda vermelha, que a onda vermelha é a onda do nosso radar. Então, se eu fechar os olhos, e prestar um pouco atenção na minha respiração, já subiu o azul lá. Então a tendência é azul subir, né? Então esse aqui é um equipamento que é um equipamento que ele não tem que Brasil, mas dá para importar, né? Ele é relativamente barato, ele estava mais barato agora, com o dólar mais alto, tá mais... mas é um equipamento que ele faz, então eu uso como um monitor quando eu faço alguns atendimentos individuais de meditação. Então eu avalio, né, o estado inicial da pessoa, né, qual é o ponto zero, e aí vou trabalhando algumas técnicas e vou vendo se a pessoa vai evoluindo com relação às técnicas que vai ser
que eu vou usando. Né? Então, isso falando da questão da ciência, então hoje teve muito avanço, então saiu um pouco daquela ideia que era uma coisa totalmente esotérica. Não, ela nos leva a uma visão espiritual da vida, espiritual não no sentido religioso, mas no sentido de nos conectarmos à natureza, nos conectarmos ao outro, né? Então essa que é a noção de espiritualidade que eu trabalho, mas não é algo religioso e também não é algo dogmático, porque talvez algumas pessoas vejam a meditação pela ótica do budismo, então é ótimo, eu estudei muito sobre budismo para fazer o que eu faço hoje, sobre meditação budista, mas ela não requer que eu seja budista para praticar uma meditação que os budistas praticam. Então essa que é a ideia. Né? Isso que tu fala eu acho super importante. Isso, assim, uma das coisas que me moveu e nos moveu a conversar sobre meditação é tirar um pouco, é simplificar. Porque se a gente está falando que ter a nossa cabeça no presente é importante para a nossa saúde emocional, se a gente, à medida que puder ter um equilíbrio emocional melhor, a gente consegue se distanciar às vezes das coisas que nos acontecem, e que a meditação ela está a serviço disso, né, como se fosse, entre aspas, uma musculatura que a gente desenvolve, por que não, né? E a percepção que eu tenho é que muitas vezes, como eu falei no início, se tem muito uma questão quase hermética da meditação, que eu acho que tem a ver com a origem de como a gente falava disso, estava ligado à religião, né, o budismo, os monges, ficar virado para a parede durante um dia todo em silêncio, meditando. Isso gerou até um certo temor, né? Então, que bacana a gente está trazendo isso para tirar um pouco esse conceito. Tu trouxe aqui, alguém pediu aqui nos comentários duas coisas que eu não quero esquecer. Uma é tu falar mais sobre contágio emocional. E outra é sobre o livro, que algumas pessoas ficaram interessadas, daí no fim, depois tu puder mostrar, ou agora, como tu achar melhor, o livro do Daniel Goleman. É A Ciência da Meditação. Isso. O nome do livro. A Ciência da Meditação. Esse é um livro bem legal, tem várias pesquisas. Ele é um livro de 3 anos, 4 anos atrás, já teve muitas outras pesquisas já que avançaram, inclusive algumas coisas que eles questionam ali, né, que dizem que não tem muitos dados. Hoje já tem dados, né, que afirmam, que comprovam, comprovam as questões ali. Então é esse livro. E outra questão do contágio emocional. Então, por exemplo, queria que tu trouxesse o contágio emocional e também o contágio energético, se eu pudesse falar assim, que é como que as nossas energias impactam no outro, através dessas ondas que tu mostrou. Perfeitamente. Então, o João já antecipou, né, com a questão, o que eu ia falar. Então, o contágio emocional, ele se dá de várias maneiras. Né? Então, ele se dá, por exemplo, pelo olhar, pela fala, pela forma como tu te expressa. E uma das expressões mais fortes que nós temos é a nossa expressão dos pensamentos. Então, quando eu coloquei esse equipamentinho aqui e coloquei esse aplicativo aqui, eu consegui transmitir o meu fluxo de pensamentos para o equipamento. Né? Por meio de quê? Por meio das minhas ondas que foram geradas no interior do cérebro, sensibilizaram esse equipamento e esse equipamento transmitiu lá para o appzinho ali. Só que essas ondas, João, elas não param no equipamento. Elas seguem. Então são essas ondas que seguem. Então, essas ondas é como uma antena de rádio ou uma antena de celular que está emitindo as ondas e nós, a outra pessoa, é como o celular ou é como o rádio lá que vai receber esta onda. Então, a ideia, o contágio energético é isso. Então, o que tu pensas, o que tu sente é passado para outras pessoas por meio desse campo energético. Então, não tem nada esotérico, é física, não até antes da física, da própria física quântica, a física clássica explica isso, né? A questão da ressonância. Então, quando eu tenho sistemas ressonantes, eu emito uma frequência aqui, se esse sistema está sintonizado nessa frequência, esse sistema vai vibrar na mesma frequência daqui. Um exemplo para quem toca violão. Está comentando frequência. Uhum. É frequência, exatamente. Então para quem toca violão, né? Se tiver 2 violões afinadinhos,
eu toco uma corda, a outra corda vai vibrar sem que elas se encostem, apenas pela Sem frequência. Ser tocada, ela vai vibrar pela própria onda. Pela própria onda. Então isso ocorre, né? Então, nessa onda, a onda física ali do sonora, né? Como ocorre também pela nossa onda cerebral, que é um tipo de onda, que é uma onda elétrica. Então, quando faço a sinapse dos neurônios lá, eu gero impulsos elétricos. São esses impulsos elétricos que são captados, micro impulsos elétricos que são captados por esse equipamento e são entendidos, né? Entendidos e depois transferidos para aquelas linhazinhas lá. Então isso, João, nós somos emissor, nós somos como assim, um grande campo emissor de energia que, em contato com outra pessoa, eu vou sentir isso. Então aquela coisa de eu chegar num ambiente, me sentir mal, ou encontrar uma pessoa e parece que eu conheço aquela pessoa há milênios, ou não conheço a pessoa, né? Ou o santo bate, ou o santo não bate, ou o santo quer bater, né? São as três situações que ocorrem, né? com a pessoa. Então, isso tudo o que é? É o que a pessoa está sentindo ali, e ela está passando, mesmo que ela esteja falando alguma coisa e pensando outra, ou sentindo outra, isso aí a pessoa vai perceber. Não só pelo nosso cérebro, mas por uma outra parte do nosso corpo, João, que tem muitos neurônios, e aí, às vezes é meio desprezado, né? Que é o nosso intestino. Nós temos uma quantidade enorme de neurônios nos nossos intestinos que também geram informações, geram sinais. Inclusive, na língua inglesa tem uma expressão que chama gut feeling. Gut feeling. Que é aquela sensação que tu sente no barriga quando entra num lugar. Um frio no estômago, uma sensação de embrulho, né? Isso aí, hoje, tem grandes estudos que mostram que é o efeito destes neurônios que estão lá, que antes de nós racionalizarmos, nós já temos sensação física no corpo. Não é à toa. O pessoal achar que tu não tá maluco, existem neurônios mesmo, né? Isso já está comprovado. Sim, acho que no coração também, não tem neurônios no coração, não tenho certeza. Ele tem uma rede que gera uma vibração elétrica, que é o campo elétrico do coração, né? Ele é maior do que o campo elétrico do nosso cérebro. Então a emoção, o coração como sendo o centro da emoção, né? É essa explicação científica hoje, né? Que o meu coração ele consegue emitir também, né? Informações para as outras pessoas, consegue captar. Então é isso, real, oficial, que a gente consegue se comunicar pelo coração. Não é só simbolismo. Não é. E aí é interessante quando a gente vê os simbolismos, né, do coraçãozinho, né, o simbolismo do oriental, que quando vai cumprimentar uma pessoa, coloca a mão na barriga e se inclina um pouquinho, né? Por que ele coloca a mão na barriga? Para proteger esse centro, né? Quando ele encontra uma pessoa, né, então ele coloca a mão ali, que é para ter uma certa proteção de não receber a informação que a outra pessoa está trazendo aqui. Tô vendo aqui umas questões aqui. Bom, a questão do livro eu já coloquei ali, né? Isso. O contato emocional que tu falou. E sabe o que me vem? Deixa eu até te comentar uma coisa. Quando tu falou da energia, né, que a gente recebe do outro, a gente também produz, né? E Sim. Eu me lembro daquela frase, eu acho que é do Gandhi, seja a mudança que você quer no mundo, né? Então, a gente está falando, duas coisas que me vêm. Uma é essa frase, né? Então, se a gente está falando seja a mudança, também cruzando com o que tu falou, é que energia que eu quero compartilhar com o mundo, para o mundo que eu desejo? Fica essa pergunta para cada um. E a outra coisa, eu fiz um curso de coaching ontológico, e uma das coisas que a gente estuda é sobre os atos da fala. E a filosofia, no século passado, até então, se entendia que a linguagem ela servia para descrever o mundo, né? Ou seja, a gente falava e quando a gente se comunicava, a gente descrevia os fatos. E um conceito que até parece engraçado dizer hoje, mas que é relativamente novo, é que a linguagem, a fala, as declarações, os pedidos, as promessas que a gente faz na vida, elas não só descrevem, como elas geram o mundo, né?
Por exemplo, quando eu prometo alguma coisa para alguém, a partir do momento que eu estou prometendo, eu já tô gerando uma série de coisas no mundo. E eu cruzei agora, escutando o que tu falar, também isso, né? As energias, a gente não só recebe as energias, mas quando a gente pensa, quando a gente julga, quando a gente faz juízos de valor, a gente está gerando uma energia. E essa energia está interferindo, assim como a gente recebe interferência, está gerando, se eu entendi, gera ondas eletromagnéticas, e essas ondas eletromagnéticas impactam quem está ao nosso redor. Faz sentido isso, Cláudio? Faz. E aí, João, que entra a explicação, que aí sim, aí é uma explicação hoje, né, dada pela mecânica quântica, né, que é essas múltiplas possibilidades que podem ocorrer e nós colapsarmos uma possibilidade, ou seja, uma possibilidade se tornar real. Ela se torna real a partir da nossa interferência. Então, é a interferência do observador no experimento. Que até então se achava que o observador ele não tinha era papel passivo. Passivo. Não, ele é extremamente ativo. Então, quando você fala isso, você já está co-criando, você já está gerando essa onda, que essa onda já vai, né, se encontrar numa conexão lá possível, né, ela vai se transformar em realidade. Então, isso hoje está sendo já explicado, né, tentando se explicar a questão do pensamento positivo, a questão, como tu falou, das promessas, das declarações, das orações. Então, hoje tem muito estudo sobre o poder da oração, né, que até então era também levado por um lado muito místico, por um lado religioso. Então, hoje se mostra que várias pessoas meditando ou orando com uma intenção, aquilo ali forma essa ressonância. Então, forma esse aumento, né, de potência, e é como se tivesse uma onda muito mais forte, e essa onda mais forte, ela consegue mexer mais matéria, né? Então, consegue fazer com que, pegando o exemplo de uma onda do mar, né? Então, a onda lá, ela transmite energia, só que se eu tenho um tsunami, o que ela vai fazer vai ser diferente de uma ondinha lá, bem calminha, lá, uma marola. Então isso aí também a gente consegue fazer um tsunami de boas energias se nós estivermos focados. É aí que eu gosto muito de estimular as meditações em grupo. Então, pessoas meditando mesmo em locais diferentes, meditando no mesmo horário. Inclusive eu faço lives, vai ter uma live agora na quarta-feira, às 7 da noite, uma live, né, que é de meditação, para que a gente consiga ficar pelo menos um conjunto de pessoas meditando ao mesmo tempo ali, né, João? Então isso tudo tem a ver com isso que tu tá falando, né, de ter essa grande força que é a meditação, né? E aí, né, ligando com o segundo texto ali que tem na nossa live de hoje, que aí influencia na qualidade de vida. Qualidade de vida, não qualidade de vida somente física, material, mas a qualidade de vida do bem-estar psicológico, o bem-estar subjetivo, né, que é o que a meditação trabalha, né? Eu acho que essa seria uma grande ideia. E, João, eu gostaria assim, para quem nunca meditou, né, dar umas dicas aí, né, para quem, principalmente questão de postura, né, porque o que acontece? Às vezes as pessoas acham que são 3 coisas que as pessoas dizem que não vão conseguir meditar. Uma é porque não querem parar de pensar, outra é porque não tem tempo, e aí você pode inserir as práticas no café da manhã, no banho, né? Pode tomar um banho estando consciente, pode comer. O que é um tempo mínimo, Cláudio? Então, por exemplo, o que é um tempo mínimo? Eu só tenho 2 minutos. Faz 2 minutos. Vale a pena. Vale a pena. Porque o que as pesquisas mostram é que 20 minutos diários, ao longo de 6 a 8 semanas, já provoca uma alteração na estrutura do cérebro. Só que a gente não vai começar com 20 minutos. Porque as pessoas não têm prática. Então, eu sugiro comece com aquele tempo que elas têm e com aquele tempo que esteja confortável. Tanto confortável fisicamente como mentalmente. E aí vai aumentando. Mas não tente começar logo com 20 minutos quem nunca meditou. Tente começar com tempo que possa ser confortável. Então, eu te interrompi. Quais são os 3? A questão de eu nunca vou conseguir meditar, não tenho tempo. E a terceira, mas eu não vou conseguir fazer aquela postura lá com
com as pernas dobradas, etc. Não precisa. A gente pode fazer uma postura que a gente chama de 90-90-90. Eu vou pegar o meu auxiliar aqui, ó, né? Que é essa postura aqui, ó. A postura que é 90 graus nos pés, 90 graus no joelho, 90 graus na coluna, alinha a coluna e afasta levemente da cadeira, né? Descansa as mãos em cima dos joelhos e afasta para ter a consciência corporal. Então eu preciso de dois elementos na postura. Uma é estabilidade e outra é consciência corporal. Ah, posso fazer deitado? Deitado eu estou estável, mas eu não tenho consciência corporal. Por quê? Porque se eu começar a ir para uma faixa mais do sono, além mais abaixo da onda alfa, né, que é a onda teta e a onda delta, aí eu vou dormir. Eu vou ter o efeito do relaxamento, mas eu não vou ter o efeito dos insights da meditação. Então, por isso que é importante ter uma postura de consciência corporal, e se eu for dormir, o corpo me chama, né? Então, então essa postura aqui, né, sentadinho numa cadeira, um pouquinho mais na ponta da cadeira, eu indico como a ideal para quem nunca meditou. Coloca lá os pezinhos, né? De preferência tira o sapato para ter a percepção mais dos dedinhos do pé, da mão ali, dá uma mexida nos ombros, fecha os olhos sem pressionar as pálpebras, apenas um leve toque, fecha a boca também sem grudar os dentes, afasta os dentes um pouquinho, para tirar essa tensão aqui, né? Tensão. E aí, traz atenção para a respiração, inspira e ao inspirar solta o abdômen, ao expirar contrai. Então, esse é um exercício inicial, que a partir desse exercício da postura e da respiração, aí começam a entrar as outras técnicas, né? Da alimentação consciente, da respiração alternância de narinas, meditação caminhando, escaneamento do corpo. Então as técnicas são várias, assim. A Dani está comentando aqui, acho que essa conversa vai merecer outro encontro, hein? E eu estou lamentando aqui, porque eu estou olhando para o relógio, falta 8 minutos. Eu queria ter explorado, acho que foi muito bom o nosso papo, mas eu queria ter trazido um pouco do olhar para o Cláudio, né? O que leva, o que te levou a ir para esse caminho, né? Tu tem um estudo sobre um trabalho voltado para a espiritualidade nas organizações. Tu já declarou aqui no início que tu é um cara da gestão, da administração, né? Que são dois assuntos que muitas vezes a gente não conecta, né? Um cara falando sobre meditação, estudou budismo e trabalha com gestão, né? Como é que essas coisas se conectam? Então fica aí talvez uma ideia da gente voltar a conversar. Eu queria te pedir também, dentro dessas dicas, algumas dicas que tu deu lá no curso que eu achei legal, falando de exercício de meditação, são os aplicativos, né? E tem um aplicativo até que é o que eu uso hoje, que foi uma dica tua. E o que eu achei interessante, porque para mim, como eu falei, era difícil meditar, me concentrar. Mas tem algumas meditações guiadas, né? Onde tu escuta a pessoa e ela vai te orientando. E para mim isso ajuda muito. Ainda é difícil para mim fazer meditação completamente silenciosa ou simplesmente com música. Então eu ainda uso as guiadas. Fala um pouquinho para nós disso. Então, é importante a gente entender que existem vários tipos, mas dá para a gente dividir em dois grandes grupos, que são as chamadas meditações passivas e as ativas. Então, ativa, por exemplo, é meditação comendo, tomando banho, caminhando. E as passivas é aquela que eu sento e recebo uma orientação, um som, fico escutando um som. Não existe uma melhor que a outra, e também cada pessoa também é mais aberta a um tipo de meditação. Normalmente, isso não é regra, mas normalmente as pessoas que são mais agitadas gostam de práticas que são mais ativas, ou seja, coloca ali. A Thay perguntou qual é o aplicativo, é o Insight Timer. É esse, né, João, que está usando, né? Isso, Insight Timer, exatamente. Né? Insight Timer. Então, inclusive tem umas meditações tuas lá. Tem 4 meditações minhas lá, né? Com sons lá. Pode procurar pelo meu nomezinho lá, ou entrar no meu Instagram, Claudio Sena, né? Também eu tenho umas dicas lá. Então essa questão. Então, cada pessoa tem que conhecer as técnicas, pesquisar o que é melhor para si, testar, testar e ver, bom, a que eu gostei mais foi uma meditação orientada. Eu, por exemplo, eu não sou muito
muito adepto à meditação orientada para mim. Mas tem várias pessoas que buscam o meu trabalho que gostam de meditação orientada. Então eu faço uma meditação orientada para essas pessoas. Eu particularmente, eu gosto da meditação com som, com um mantra, com aqueles sinos de cristal que eu levei também lá para tu ver. Tem nesse aplicativo, tem umas gravações ali, né? Tu já fez algumas lives também, né? Com isso. Umas lives. Inclusive essa live agora de quarta-feira, às 7 horas, também vai ser com esses sinos. No curso também eu apresento esses sons, né? Meditação com som. Então é isso que as pessoas têm que irem experimentando, vendo o que é melhor. E a partir do momento que as pessoas acham uma técnica mais confortável e começam a praticar essa técnica, em determinado momento elas voltam para aquela técnica que ela não gostou tanto e ela vai ver que aquela técnica fica mais fácil. Por quê? Porque já está mais preparado. Então, da mesma forma como a musculação, né? No início é difícil fazer exercício e depois a gente acaba ficando viciado naquele exercício lá e quer fazer e tá com saudade da academia, né? Por quê? Porque o nosso corpo precisa, nosso corpo recebe endorfinas, recebe ocitocina, né? Então é legal, né? Tem uma foto, a Priscila. A Priscila, deixa eu ver, a Priscila, qual é que eu passou a Gobi. Ah, sim, sim! A Priscila, a Maria Lúcia Gobi, que é uma arquiteta lá de Florianópolis, acompanha muito o meu trabalho lá, todo o pessoal lá aqui, tanto aqui em Porto Alegre como lá em Florianópolis. Mas que bom que tem pessoas conhecidas ali, eu vi também o Rafael. O aplicativo, gente, para quem está perguntando, é Insight, de Insight, INSIGHT, espaço timer. Claro, o aplicativo é escrito assim, de tempo, né? Ali o Cláudio já botou. Isso. Então, assim, ó, tem várias linguagens, né? Então você pode escolher a linguagem lá que quer, tem inglês, tem português, tem espanhol, né? E principalmente as orientadas tem português também. E se vocês colocarem meu nome lá, Cláudio Sena, na busca, vão encontrar 4 áudios que eu tenho lá com sons, né? Com sons dos sinos de cristal também. Será exatamente, Priscila. Agora a Priscila botou, a Priscila Gobi ali. Que bom. E é assim, um prazer enorme estar aqui. Eu sei que o tempo já está chegando aí ao final. Falta 2 minutinhos. Queria te agradecer bastante, Cláudio. Pode falar. Eu convido para essa meditação que eu vou fazer na quarta-feira, né, que é pelo meu Instagram aqui, Cláudio Sena, com 2 N's. Quem chegou há pouco agora também pode assistir, vai ficar gravado por 24 horas aqui no Instagram do Leopoldina Juvenil. Isso. E na quinta-feira tem um curso no Instituto Ling, um curso online, quinta-feira, essa quinta, e na próxima quinta-feira. E nos dias 22, 23 e 24 de maio, terá um retiro em casa, né? É um curso de inteligência espiritual e qualidade de vida que as pessoas vão poder fazer em casa, com várias ações, várias atividades ao longo da sexta-feira à noite, sábado todo dia e domingo também. Então, se alguém tiver interesse, pode buscar informação ali no meu Instagram que tem aí esses trabalhos que eu estou fazendo, que eu estou ajustando agora para esse modelo online, né? Eu tinha os retiros antigamente presenciais, né? E agora então a gente vai ter um retiro e cada um vai fazer em sua casa. Muito obrigado, João, pela conversa aí e fico à disposição para continuarmos o nosso papo. Ótimo. Como eu ia dizendo, muito obrigado pelo que eu pude ler aqui dos comentários. Acho que fez bastante sentido para muita gente, se não para todos. Eu fico muito feliz de estar aqui te escutando e aprendendo mais uma vez. A gente sempre aprende escutando, mesmo assuntos que a gente já percorreu. Gratidão enorme pela tua generosidade, Cláudio, pelo teu conhecimento compartilhado, pela tua oferta. A gente, como tu comentou, vai deixar gravado aqui no perfil do Leopoldina Juvenil, que é onde a gente está transmitindo. E vamos ver se a gente faz outros papos aí, que eu acho que tem muita coisa boa para contar e tu falar um pouquinho da tua vida também. Beleza? Beleza, com certeza. Eu agradeço os comentários ali as perguntas também, as questões. E me sigam ali no Insta, que eu sempre coloco algumas
algumas atividades ali, tem algumas dicas também no meu YouTube, também no canal do YouTube, também tem algumas dicas lá de meditação, e também tem algumas lives antigas, né, que eu vou gravando e vou deixando ali para disponibilizar. João, mais uma vez, gratidão aí pelo espaço aí, e Isso. vamos continuar as nossas conversas mais à E frente aí. agradecer também a quem nos acompanhou, quem cuidou